Stan Lee é sem dúvida um dos maiores nomes da Marvel, mas o nome que quase ninguém se lembra é Steve Ditko, e sem ele, talvez o Homem-Aranha não seria o mesmo que nós conhecemos hoje. Tudo começa lá em 1961, quando a primeira HQ do Quarteto Fantástico é lançada, e foi um sucesso. Com isso, Stan Lee então queria criar um novo super-herói que caísse no gosto do público, e para isso ele queria um personagem que qualquer um pudesse se identificar. Os principais heróis da época eram Batman, Superman, Mulher Maravilha, Capitão América. Eram personagens sem defeitos e na vida real, quem é assim? Stan Lee também citou suas inspirações para criar o personagem, como o herói The Spider, de 1933, e também uma mosca que ele viu subindo pela parede e fez ele pensar que seria legal um personagem que pudesse escalar paredes, como uma mosca, ou uma aranha. Stan Lee tinha a ideia inicial do personagem, mas ainda faltava transformar isso no Homem-Aranha que conhecemos. E é exatamente aqui que gera o debate. Essa função ficou com Jack Kirby, que foi seu parceiro na criação da HQ do Quarteto Fantástico. Mas quando Kirby apresentou o Homem-Aranha que ele tinha criado para o Stan Lee não gostou. O personagem parecia heróico, forte e perfeito demais. Ou seja, totalmente fora daquela ideia de herói que qualquer um pudesse se identificar. E aí, para resolver esse problema, entra um outro homem que Stan Lee também chamou para o projeto, Steve Ditko, que sim, finalmente fez algo que o Stan Lee gostou. Ou seja, foi ele o responsável por criar o traje do herói, que nós conhecemos, o lança-teias, e também a ideia de uma máscara para cobrir o rosto. Uma das primeiras coisas que fiz foi inventar o traje, uma parte vital no visual do personagem. Um poder de agarrar as coisas para que ele não tivesse sapatos rígidos ou botas. Um atirador de pulso, escondido com uma arma de teias e etc. Eu não tinha certeza se o Stan gostava da ideia de cobrir o rosto dele, mas eu fiz isso porque escondia um rosto bastante juvenil. Seria também para adicionar mistério ao personagem. Ou seja, o Stan Lee ele tinha a ideia inicial, mas foi o Steve Ditko que ajudou a transformar o Homem-Aranha no Homem-Aranha que a gente conhece. E aí, por fim, em 1962, na última revista da Amazing Fantasy número 15, o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez. Agora eu quero saber sua opinião. Stan Lee ainda merece o principal crédito ou Steve Ditko foi o verdadeiro cara dessa história? Comenta aqui embaixo e se quiser mais curiosidades assim, deixa o like e se inscreve. Eu agradeço por vocês terem me assistido, beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima. Fui!